Olá, engenheiro, tudo bem? Seja bem-vindo então aqui mais um dia, mais um vídeo aí nessa jornada de 3 vídeos sobre precificação. Qual o valor da sua hora, engenheiro? Aqui é Adriane Camil, da Engenharia para Engenheiros. Então, hoje é o segundo vídeo e no nosso primeiro vídeo nós falamos sobre gastos fixos, gastos variáveis. E hoje, como eu prometi, nós vamos falar sobre lucro e impostos que vão incidir aí na hora de você fazer a formatação do seu preço. Primeiramente falando, se você tem uma empresa registrada ou não, eu acho importante você considerar alguns impostos que são aí, mesmo que se você não tiver uma empresa registrada, vai acabar sendo uma gordurinha que você vai ter aí no seu valor de homem-hora, tá? HH, homem-hora, quanto que vale aí o valor da sua hora. Tá, primeiramente o que a gente tem que pensar? Qual que é o valor que eu tenho que considerar e quais impostos eu tenho que considerar na hora de fazer uma composição de preço? É importante a gente falar o seguinte, isso vai variar conforme a forma que a sua empresa foi registrada. Por exemplo, eu vou falar aqui muito rapidamente, porque esse é um assunto para outro vídeo, aqui a gente vai acabar se estendendo. Você tem MEI, lucro presumido ou simples nacional. O MEI, de cara, o engenheiro não pode se registrar uma empresa com o MEI, porque MEI, uma das regras é que ela tenha um lucro mínimo, um lucro máximo aí de R$5.000 por mês. E no nosso caso, a gente já falou lá na primeira parte do vídeo que o seu prolabore deve ser considerado entre 6 a 8,5 salários mínimos, que dá um valor bem acima aí de R$5.000. Então, de cara, você não pode considerar abrir uma empresa como MEI, tá? Você vai ter, então, lucro presumido ou simples nacional, que eu aconselho você procurar um contador para que você entenda um pouquinho melhor disso, porque não adianta eu explicar, porque isso vai ser exatamente... vai depender de como você vai abrir sua empresa, qual que é o fim da atividade aí que você vai exercer na sua empresa. A gente aqui vai considerar que você é um profissional autônomo, trabalha por conta própria, ou está fazendo aí sua proposta, está começando aí na engenharia, começando aí a criar suas oportunidades dentro da engenharia, seja engenharia civil, elétrica, telecomunicações, mecânica, não importa. Se você está começando a caminhar, aqui a gente vai falar de uma maneira que para você é importante, porque você acaba esquecendo aquilo que você tem que incorporar na hora da sua composição de preços, ok? Então tá, vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que considerar, você vai ter que considerar o imposto de renda. Nós engenheiros estamos aí já no teto da taxa, da alíquota de imposto de renda, que seria 27,5. Então você tem que considerar uma parte para o imposto de renda de 27,5. Outro imposto que você vai ter que considerar, lembrando que se você é uma pessoa autônoma que não tem empresa registrada, você também vai inserir isso, tá? No caso de você ter uma empresa registrada, os impostos são um pouquinho diferentes, porque você vai ter uma taxa única aí, entre 6% a 16%, que vai englobar todos os impostos, como ISS, INSS, e outros impostos que estão inseridos de acordo com o seu serviço, de acordo com a categoria da sua empresa, tá bom? Mesmo você sendo um profissional liberal, e não teoricamente a princípio recolhendo esses impostos, vale a pena você colocar e isso então você retirar como lucro da sua empresa. Então, fundo de garantia, 8% você tem considerado fundo de garantia, 8% do INSS. Imposto de renda, fundo de garantia e INSS, você precisa de considerar aí na hora de fazer a sua composição de preço. Esses são os impostos básicos, mínimos que você vai considerar. Pensando aí, vai lá para casa dos 43%. Então você tem lá o preço inicial dos seus gastos fixos mensais, que seja lá R$700, mais os seus gastos variáveis, que está associado a todas as pessoas que estão envolvidas aí para desempenhar essa atividade, como os profissionais terceirizados, com os profissionais que vão trabalhar eventualmente nessa demanda que você tem com o seu cliente e o seu prolabore. Então, digamos aí mais uns R$8.000, então 8.000 mais 700, 8.700, e em cima disso você vai jogar 43% aí de imposto. Querendo ou não, os impostos acabam sendo repassados aí para frente, né? Você como consumidor, quando compra qualquer mercadoria, o imposto está sendo repassado para você. Infelizmente é assim que funciona, senão você acaba tendo prejuízo, não justifica você então trabalhar, tá bom? Além disso, você também tem que pensar no seu EDI, qual que é a sua margem de lucro. Esse é um outro ponto que você deve considerar na hora de compor o seu preço.
Bom, você tem que deixar aí uma porcentagem de lucro para a sua empresa. Você vai ter a sua retirada, que a gente considerou isso atrás, mas também uma margem de lucro, que isso vai direto para os cofres da empresa, tá? A gente vai trabalhar, isso vai depender do mercado, vai depender de qual é a área que você está atuando e também da sua região. Mas aí em torno de 10 a 30%, dependendo do tipo de serviço. No projeto você consegue trabalhar com uma margem de lucro de 35%. Em serviços como reforma, de repente você vai trabalhar com uma margem de lucro um pouquinho menor, porque demanda outras coisas, demanda terceirização, demanda material, demanda uma série de coisas. O mínimo que você deve considerar como lucro, como uma margem de lucro, é 10%. 10%. Por que eu estou falando isso? Toda proposta, ela é ali no papel, você coloca ali tudo que vai demandar, o que você vai oferecer, mas nada sobrevive ao campo de batalha. No dia a dia, você pode ter aí algumas questões que você não considerou, que acabou acontecendo, não sei, faltou energia no dia, aconteceu alguma coisa que você não conseguiu exatamente atender o cliente naquele momento, você definiu lá que ia trabalhar tantas horas, de repente aconteceu alguma coisa, você não conseguiu trabalhar exatamente aquelas horas. Então você precisa de trabalhar com uma margem de risco. Você tem que entender e precisa de colocar aí a gestão de risco. Então, no mínimo que eu indico você a trabalhar com uma margem de lucro de 10%. Salvo exceção se você realmente não tem gasto nenhum fixo, se você consegue trabalhar aí os seus gastos fixos melhor, aí você pode abaixar um pouquinho mais aí, mas no mínimo aí 8% de lucro, ok? Variando aí, o ideal é você fazer uma pesquisa de mercado, o ideal é você fazer uma pesquisa dos seus concorrentes na sua região, porque não adianta nada você trabalhar com uma margem de lucro muito alta e não conseguir fechar a proposta, e a ideia não é essa, mesmo que o seu cliente não pague apenas pelo preço, mas pela transformação que você acaba trazendo para ele. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Te vejo no próximo vídeo dessa jornada de 3 vídeos sobre precificação, quanto vale o valor da sua hora.